Então, boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando, Boa noite, Natália, a todos aqueles que assistem, ao programa Momento Reflexivo, Vida e Fé. Então, é uma grande alegria, podermos estar aqui, eu e minha família, minha esposa, Catiana, e assim, termos esse momento com a palavra de Deus. Então, a você que está em casa, meu irmão, louvado seja Deus a você, que sempre acompanha, está aqui, acompanhando o programa Momento Reflexivo. Então, como a Natália falou, meu nome é Cícero, tenho 35 anos de idade, participo da Renovação Carismática Católica, sirvo a Deus já, com a graça de Deus, nesse movimento e a igreja há 18 anos, por graça de Deus. Atualmente coordeno o grupo de oração aqui em Florânia, o grupo de oração Shalom, que nós nos reunimos todos os sábados, às 19h30, lá na Igreja do Santíssimo. E eu e minha esposa também temos uma missão durante esse tempo, esse ano e o próximo ano, por graça de Deus, misericórdia de Deus, para o Ministério para as Famílias, a nível estadual, da Renovação Carismática Católica. Então, servindo a Deus por meio desse movimento e, assim, na alegria do Senhor, partilhando assim com você a palavra de Deus. Então, quando me colocava para esse momento, até hoje pela manhã, falando com Catiana, minha esposa, de que o Senhor falar muito no meu coração de falar sobre a oração. E nos colocarmos diante de Deus, a nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, de termos uma vida de oração verdadeira, de sermos pessoas de oração. Porque quando as pessoas olham para alguém que é da igreja, alguém de caminhada, as pessoas olham e veem, enxergam alguém que reza, alguém que se coloca diante de Deus, alguém que se coloca na presença de Deus, que adora, alguém que louva a Deus. E nós precisamos corresponder isso para que isso de fato seja verdade. Porque muitas vezes na nossa caminhada de fé, dizemos pessoas de fé, pessoas de oração, mas muitas vezes a nossa vida de fé está fraca, abatida, cansada, um tanto capenga. E nós precisamos, de fato, abrir os nossos olhos para como anda a nossa oração, como nós estamos rezando. E quando eu lembrava desse momento de oração e com a palavra de Deus, eu lembrava dessa palavra que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, a partir do versículo 4, que ele escreve assim ao povo de Filipe: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, então essa palavra de Deus, se nós olharmos assim, meu Deus, que palavra bonita, que palavra que toca o nosso coração, que palavra forte, sim, mas percebamos o contexto dessa palavra. Aquele que escreve essa palavra, ele, naquela ocasião que escrevia essa carta aos Filipenses, ele se encontrava na prisão, ele se encontrava no cárcere, ele se encontrava sofrendo, ele se encontrava amarrado nos grilhões, preso, sendo açoitado durante a noite inteira. E mesmo em meio àquele sofrimento, ele se coloca diante do Senhor e escreve essa carta para os irmãos e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Irmãos, para que nós percebamos nessa palavra que a nossa vida de fé, de caminhada com o Senhor e da nossa oração, ela não pode estar pautada no nosso estado de espírito, porque muitas vezes, se for baseado no nosso estado de espírito, praticamente na maioria das vezes nós não vamos conseguir rezar. As tribulações, os sofrimentos, as preocupações, as angústias, em meio a tudo, se nós pararmos nisso, nós vamos dizer: eu não tenho como rezar, eu não vou conseguir rezar, e não vai conseguir mesmo. Então, é olhar para tudo isso e dizer: não, o Senhor está próximo. É como Paulo ia olhar para diante daquela situação que ele vivia, estava vivenciando naquela situação, naquela ocasião, naquele momento, mas ele percebia que em todos os momentos o Senhor estava com ele, o Senhor estava presente. E por isso ele louvava, ele bendizia, ele glorificava a Deus.
e estava em oração e pedia isso aos irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Amados irmãos, tempos atuais, esses tempos que estamos vivendo hoje, como está sendo difícil nós falarmos disso para as pessoas. Quantas pessoas em suas vidas vivem nesse tempo a tristeza, o sofrimento somente, ou até mesmo pararam em meio às tribulações, às preocupações da vida. E as pessoas já perderam nos seus lábios o sorriso, a alegria. Nos seus olhos já perderam o brilho de uma vida plena, de uma vida em Deus. Então, essa palavra para nós é uma palavra que vem atualizando em nossas vidas, para que de fato a nossa vida ela esteja pautada nessa certeza que temos um Deus que está próximo de nós e que nós precisamos nos alegrar no Senhor. O Senhor está próximo. Apresentar em todas as circunstâncias, situações, as vossas tribulações, os vossos sofrimentos, as vossas preocupações. Amado irmão, como é difícil, não é verdade, rezarmos nos momentos que está tudo difícil, que está tudo dando errado, mas que nós possamos perceber que nesses momentos o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. Outra palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses que diz: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 17. Vivei sempre contentes. Essa é a vontade de Deus para nós, vivermos sempre contentes. A alegria que vem de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. De louvarmos e bendizermos ao Senhor em todas as ocasiões, em todas as situações, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu até falava isso outro dia com os irmãos do grupo de oração, no momento que rezávamos, o quanto é necessário louvarmos a Deus e bendizermos ao Senhor em todas as ocasiões, em todos os momentos. Então, é fácil demais para um cristão, quando tudo está bem, quando tudo está caminhando bem, quando tudo está funcionando, mas o verdadeiro cristão, ele se revela no sofrimento, nas situações difíceis, naquilo que muitas vezes aquele irmão está passando, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Se você hoje está conseguindo rezar, se hoje você se coloca diante de Deus, diante dessa palavra, e busca viver esse contentamento, essa alegria, viver sempre contentes, pode ter certeza, o Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. E se hoje está sendo difícil para você, se apoie na palavra de Deus, se apoie no Senhor, se apoie na pessoa de Jesus Cristo, para que a sua vida ela ganhe novo sentido, um sentido novo. E se você não conhece ainda, busque ao Senhor. Com certeza, diante da sua oração, mesmo a mais simples que seja, o Senhor ele responde à sua oração, ele responde às nossas orações. E no momento oportuno, o Senhor ele vai colocar pessoas em seu caminho para falar da pessoa de Jesus Cristo, para falar do Senhor, para falar desse amor, dessa misericórdia. E um dia essa graça de Deus vai chegar na sua vida, assim como chegou na minha, chegou na vida de Natália, chegou na vida de você que acompanha agora. E se não chegou ainda, vai chegar, meu irmão, minha irmã. Essa é a certeza que temos no Senhor. Nós que confiamos no Senhor, nós temos essa certeza. O Senhor, Ele está próximo, assim como São Paulo coloca na carta aos Filipenses. Nós cremos, o Senhor, Ele está próximo e Ele tem cuidado de nós. Ele sabe verdadeiramente o que nós precisamos e necessitamos. A nossa oração muitas vezes queremos aquilo que nós pedimos, mas Deus ele vê muito além do que nós pedimos. Ele vê aquilo que nós precisamos e necessitamos para esse tempo. Aquilo que você precisa hoje, se você pede ao Senhor, tenha certeza, Ele vai te dar. Assim como se encontra também no Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Quando o Senhor ele ensina a oração do Pai Nosso, e lá na frente vai falando de que se um pai ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, eu sou pai de 3 filhos, já está vindo o 4, Catiana está esperando o 4º filho, e nós como pais sabemos dar as boas coisas aos nossos filhos e queremos e nos forçamos a dar o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós.
Então tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que a sua oração, ela é ouvida diante de Deus. Não existe oração que sobe ao céu e o Senhor, Ele fecha os ouvidos para essa oração. Não existe. A oração que chega até Deus é ouvida e é atendida, mas conforme a vontade dEle. Então não se preocupe se hoje não está acontecendo na sua vida da forma que você quer. Mas tenha certeza, se você está rezando, está colocando diante de Deus, está acontecendo conforme a vontade do Senhor. E essa é o que importa. E se aquilo que você pede ao Senhor ainda não chegou, tenha certeza, porque o melhor ainda virá. E como nós aprendemos quando caminhamos com o Senhor, Ele demora muitas vezes, porque Ele capricha, porque Ele quer dar o melhor para nós. Então creia no Senhor e que você possa viver a sua vida uma oração verdadeira, uma fé autêntica de se colocar na presença do Senhor constantemente, diariamente. Porque o Senhor, Ele está próximo de você, meu irmão e minha irmã.